Pai, nós te rendemos graças, louvores e adoração, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos, Pai, porque o nosso Redentor vive e prestes, Pai, ele está prestes a vir sobre a terra, sobre a face da terra, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor nos livrou do homem mau, o Senhor nos livrou da mulher maliciosa, o Senhor, ó Pai, permitiu, Senhor, o fôlego de vida nos nossos pulmões por mais um dia, nos trouxe aqui, Pai, para mais uma live, nos trouxe aqui, Pai, para estarmos, Senhor, assentados aos teus pés e ouvir, Senhor, aquilo que vem do mais alto dos céus. Pai, que venha, Senhor, a densa nuvem de glória sobre nós nesta manhã. Doce amigo Espírito Santo, Rakanta Labassomenerai, intensifica a tua presença, Senhor, de uma forma palpável, Rakanta Labassomenerai. Mais Yahvé, mais doce amigo Espírito Santo, repouse com a tua nuvem de glória, Senhor, sobre nós. Nós temos fome e sede da tua doce e santa presença. Nós queremos ser santificados, nós queremos ser alinhados, nós queremos, Pai, que os nossos olhos, ó Pai, estejam, Papai, voltados e fitados a Ti. Queremos entrar no alinhamento profético, Pai, do qual estabeleceu-se, Senhor, a partir de ontem às 18 horas da noite, Pai. Em nome de Jesus, que se rompa os céus, que se abram, Pai, os portais celestiais, ó Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor entre, Rei da Glória, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo direcionamento, apontando e direcionando cada filho, cada filha aqui, Pai. Em nome de Jesus, abre os entendimentos, abre o coração, Pai, prepara o intelecto, tira todo embotamento mental, que toda confusão da mente, de pensamentos, sejam destronados agora, que toda a concupiscência da carne seja consumida pelo fogo do Espírito. Pai, eu entrego o controle desta live nas tuas mãos, Espírito Santo. Eu declaro que o pastor principal aqui, presidente, é o Senhor. Eu declaro que quem tem total domínio e controle, Pai, sobre esta live é o Senhor, e consequentemente sobre a minha vida. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus, com unção, com poder e autoridade. Passa uma tenaz nos meus lábios. Prepara, Senhor, em nome de Jesus, os nossos corações. Libera sobre nós o espírito da sabedoria, o espírito da profecia e o espírito da revelação da palavra, Pai, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, escutarmos, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Pai, eu declaro que os umbrais desta live nas regiões celestiais são agora seladas, em nome de Jesus, com o sangue do Cordeiro. Eu declaro que o Senhor sela agora, e nós repreendemos e amarramos todo principado, potestade, dominador das trevas, toda a hoste demoníaca, em nome de Jesus, é amarrada agora, amordaçada com cordas de fogo. E eu declaro que os teus anjos, ministros de cura, que os teus anjos, sentinelas de plantão, eles começam a se posicionar agora, e que os teus anjos mensageiros enviam, Senhor, esta live para aqueles que precisam da tua palavra, para aqueles que precisam de cura, para aqueles que precisam de libertação. Envia, Senhor, em nome de Jesus, nos quatro cantos, Pai. Em nome de Jesus, sopra nos quatro ventos, Senhor, esta live, para que os teus filhos venham receber a porção que lhes cabe por direito. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Amém. Shalom, shalom, a perfeita paz do Eterno sobre cada um de vocês. Bom dia, Luiz. Amém. Seja bem-vindo. Bom dia, Cristiane. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que vocês estejam bem. Amém. Que vocês tenham tido uma semana, uma noite abençoada. Amém. Em nome de Jesus. Bom dia, Lê. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e multiplique 70 vezes mais, Lu. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor possa vir sobre a vida de vocês nessa manhã. Para quem está aqui de primeira vez, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Fazemos o devocional todos os dias às 7h45 da manhã. Amém? Estamos lendo o Antigo Testamento no livro de Josué, capítulo 3 e capítulo 4 hoje. Amém? Se acaso você não puder permanecer aqui na live, as lives são depois elas são colocadas, amém? As lives são colocadas lá no canal do YouTube, onde você tem acesso aqui pelo link do perfil, amém? Aqui em casa todos estão gripados e eu com asma. Em nome de Jesus eu já libero e profetizo cura sobre a vida de vocês, amém? E sobre a vida de todos aqueles que estão com enfermidade, que o Senhor venha com cura. É que agora a gente entra numa época bem complicada, né? A gente entra numa época do qual muitos vírus, muitas coisas
vem sobre as crianças, sobre nós, no aparelho respiratório, mas em nome de Jesus, que a cura do eterno venha sobre os seus filhos, venha sobre a sua vida e todos aqueles que se encontram com qualquer tipo de enfermidade, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém? Então não há nenhum tipo de enfermidade que ele não possa vencer. Nós tomamos posse daquilo que é nosso, nós tomamos posse da cura, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos ver aqui o que o Senhor nos fala em Josué capítulo 3. Depois, no final, eu falo sobre o mês de Sivan, e aí eu faço a oração de liberação. Amém? Então vamos lá. Josué capítulo 3, diz assim. Josué 3, versículo 1. Josué lidera a travessia do Jordão. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada e deixaram o acampamento do vale de Abel-Shitim, das Acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passastes por este caminho. Conservai, contudo, entre vós e a arca a distância aproximada de 900 metros. Cuides para não vos aproximar dela. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia! Depois Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Em seguida, eles ergueram a arca da aliança e partiram adiante do povo. Povo de Deus, às vezes a gente acha que vai falar, ô Pai amado, às vezes a gente acha que vai falar algo no final da live, mas quem comenta, quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus, amém? Bom dia, Fabi, a paz. Nós estamos fazendo a leitura de Josué capítulo 3, amém? Do qual o povo vai tomar posse daquilo que é por direito e por herança deles. A terra prometida que foi ali destinada a Abraão, Isaque e Jacó, do qual eles nunca pisaram, do qual eles nunca adentraram, a paz, Vânia, do qual eles não tiveram a oportunidade de ver com os seus olhos. Os seus descendentes começaram a tomar posse a partir deste momento, a partir deste versículo aqui, deste capítulo, capítulo 3. Isso mostra que existe um tempo determinado para todas as coisas, amém? Que não adianta a gente querer fazer as coisas na força do nosso braço. E isso mostra que Josué, ele estava alinhado com aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele entendeu o tempo. Então, o que eles fizeram? Eles viram e foram, eles entrar aqui, acordaram. Se levantaram de madrugada e deixaram o acampamento. Eles se posicionaram, eles fizeram algo aqui, amém? Povo de Deus, o que eu quero trazer? Antes de entrar no novo de Deus, Deus vai trazer alguns alinhamentos para a sua vida. Deus vai trazer alguns posicionamentos para você. E você tem que estar ligado às janelas proféticas e discernir o tempo e as estações de cada coisa. Porque às vezes você está dando murro e ponto de faca, você está querendo começar algo, mas você não sabe por onde ir. Eu quero falar para você que ontem começou o mês de Sivan. E o que é o mês de Sivan? É um mês onde há liberação de tudo que está travado. É um mês para você iniciar algo novo. É um mês de você startar planos, projetos que o Senhor já confiou em você. Só que para isso, você tem que fazer o quê? Você tem que buscar o direcionamento de Deus. Você tem que buscar aquilo que o Senhor preparou para você, para que você possa viver. Você tem que acessar a dimensão profética. Você tem que estar alinhado com os pensamentos de Deus acerca daquilo que Ele tem para você. Você tem que convidar Deus, o amigo Espírito Santo, para ir na tua frente. Olha aqui, no versículo 4. Versículo 3, e ordenaram ao povo em alta voz, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e seguireis. Então, quando eles viram, amém, quando aquele povo visse a arca chegando, o que representa a arca? A presença.
O que representa a arca? A arca é onde estava ali, vamos dizer, o Espírito Santo de Deus estava ali na arca. Hoje o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e dentro de você. Só que você precisa chamar a presença. E quando a presença se move, você se move junto com a presença. Você não pode ir sozinho, você não pode começar nada sozinho, por mais que você esteja debaixo de uma janela profética, por mais que você esteja num período profético de você iniciar algo. Busque a presença de Deus, busque a presença do Senhor. E aí, versículo 5, Josué orientou ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vos fará maravilhas no meio de vós. Isso está querendo dizer o quê? Por mais que você tenha planos e projetos, por mais que você chame a presença de Deus, por mais que você esteja alinhado com a nuvem, você precisa estar santificado na presença de Deus. Lembrando que a santificação não é você deixar de pecar somente, porque pecar todos nós pecamos de forma consciente ou de forma inconsciente. Mas a santificação é você ter relacionamento com Deus todos os dias. É você chegar nele e pegar e falar assim: Pai, esse projeto do qual nasceu no meu coração, eu creio que primeiro nasceu no teu coração. Todas as coisas provêm para o Senhor e voltam para o Senhor. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me santifique e que o Senhor me alinhe com a tua vontade, que o Senhor me alinhe com a tua palavra, que o Senhor me alinhe com os céus proféticos para este tempo novo, do qual o Senhor está me encarregando, do qual o Senhor está me levando. Amém? Então, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, em nome de Jesus, se alinhe com o tempo propício. Não perca o Kairos de Deus. Deus já faz alguns dias que ele está falando para a gente se alinhar ao Kairos. Então, o que eu querendo dizer aqui para você é, se você está querendo começar algo novo, essa é a estação. Esse é o período. Esse é o mês. Nós estamos a poucos meses de Yom Kippur. Nós estamos a poucos meses de fazer do qual o Senhor, amém, move sobrenaturalmente as coisas sobre a face da terra. Nós estamos se movendo pelo mês profético. O que isso aqui está querendo dizer, povo de Deus? Para você, mais uma vez, Deus está dizendo: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo de entrar no novo de Deus. Busque santificação, busque alinhamento. O mês é propício para você começar algo novo. Chame o Senhor para fazer parte daquilo que está dentro do teu coração com você. Convide o Senhor para ser seu sócio em algo que você está querendo abrir. Convide o Senhor para fazer parte da tua vida, independentemente de qual área que seja. Convide o Senhor através da santificação. Porque não tem como nós termos aliança sem ter santificação. Não tem como jorrar dois tipos de água. Entendo o que o Senhor está querendo dizer aqui nessa manhã. Não tem como jorrar dois tipos de água de uma mesma fonte. Não tem como jorrar bênção e maldição. Não tem como, amém? O Senhor vir liberar bênçãos e prosperidade sobre você em todas as áreas da sua vida, porque entenda, a prosperidade não está atrelada a dinheiro, mas está atrelada a você não sentir falta de nada e você ser completo em Cristo Jesus através da obra e o sacrifício da cruz. Não tem como você estar nessa atmosfera e você ao mesmo tempo compactuar com as coisas deste mundo. Ao mesmo tempo você está se contaminando e não se santificando, deixando de ter relacionamento com o Deus vivo de Israel. Então, por mais que a gente esteja numa janela profética, aonde vai haver liberação, aonde é tempo de você colher o que você plantou e tempo de você plantar e colher, porque quando a gente planta dentro deste mês, as colheitas elas já começam a vir dentro do mesmo mês. É de forma sobrenatural. Mas, Michele, por que isso acontece? Porque está na Bíblia, é bíblico. O problema é que a gente não entende os códigos, o problema é que a gente não entende a palavra. Amém? Então, nós estamos dentro de uma janela do qual... Pessoal, bem, tira o pezinho do chão. Senta aqui na cama, senta. Senão você vai ficar pegando friagem, filho. Então, é tempo da gente estar alinhado com aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Amém? Em nome de Jesus, não perca o Kairos do Senhor. Santifique. Josué orientou o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em meio de vós. Pega essa chave. Santificação é a chave.
Santificação é a chave. Em Deuteronômio 28 diz que bênçãos são liberadas para aqueles que andam na sua palavra. E que maldições também são liberadas para aqueles que também não andam na sua palavra. Então, que em nome de Jesus, você venha se santificar para você entrar literalmente, amém? No novo tempo, numa nova janela profética, no novo momento espiritual que Deus já preparou para a tua vida. Depois eu termino de falar. Vamos lá, versículo 7. Últimas instruções para a travessia. Então Yahvé falou a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que transportam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes às margens das águas do Jordão, parareis junto ao próprio Jordão. E Yahvé disse isso a Josué. Versículo 9. Disse então Josué aos israelitas: aproximai-vos e ouve as palavras de Yahvé vosso Deus. E completou: nisto reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do soberano de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportaram a arca de Yahvé, o soberano de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, e a correnteza será represada, e as águas formarão uma espécie de muralha d'água. Semelhantemente ao que aconteceu o quê? Quando Deus abriu o Mar Vermelho através da vida de Moisés. Isso daqui está querendo dizer algo, povo de Deus. O mesmo Deus, oh aleluia, o mesmo Deus que fez milagres no passado, ele é o mesmo Deus que faz milagres agora. Vai acontecer milagre, vai haver romper. As pessoas não vão entender a virada de vida que você vai ter. As pessoas não vão entender por que fulano está vivendo isso. Mas ele estava nessa situação, mas ela estava naquela situação. Como que pode? Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de maravilhas. Deus é Deus que tudo fez e tudo faz. Mas para isso você tem que estar alinhado. Mas para isso, se Deus te chamar na madrugada, você desça na madrugada. Mas para isso, se Deus falar para você, hoje eu quero você 24 horas orando, buscando a minha presença, faça. Seja obediente. Para você não vai fazer sentido, para você não vai fazer sentido. Mas você não sabe a guerra que está travada no mundo espiritual para te parar. Mas você não sabe o quanto de principado e potestade estão se movendo para parar aquilo que já foi liberado sobre a tua vida. Faça, mesmo que não faça sentido. Eu ouvi uma ministração, antes de iniciar a live, que o sobrenatural a gente não tem que entender. E é algo que eu sempre digo. A gente não tem que entender o sobrenatural. Você tem que crer e viver. Não tenta entender aquilo que Deus está fazendo. Parece loucura. Os outros vão falar nada a ver. Nossa, o que essa menina está fazendo? O que esse cara está fazendo? Tem nada a ver, não faz sentido para quem não crê, porque para quem é filho de Deus, para quem é filho do Deus vivo de Israel, tudo faz sentido. Se Deus mandar você marchar dentro da tua casa, marche, você não sabe o que está acontecendo. Os nossos olhos carnais não podem contemplar o que acontece no mundo espiritual, a não ser que você tenha a visão aberta. Aí você vai ver. Mas se você não vê, faça. Faça. É tempo de viver milagre. É tempo de ruptura. É janela profética. Rakantalabasomenerai. E só vai viver quem agir pela fé. Porque no começo, às vezes, vai parecer que é loucura. Porque no começo, aos olhos de todo mundo, vai falar, vai dar um tiro na água. Rakantalabasomenerai, não vai dar nada, desiste, para com isso é loucura. É loucura para aqueles que não creem. É loucura para aqueles que não se santificam. É loucura para aqueles que não dobram o joelho e buscam e clamam a presença de Deus. Para esses são loucura. Mas para quem já pisou no Santo dos Santos, não é loucura. Não é loucura. É tempo de virada. É tempo de sair de cativeiro. É tempo do Senhor romper tudo que estava parado, tudo que estava estagnado. Deus vai começar a mover as águas. Deus vai agitar as águas.
Só que não é um anjo que vai vir agitar as águas. É você junto com Deus. Deus trabalha em comunhão. Deus trabalha em unidade, em unicidade conosco. Não seja igual aquele paralítico que ficava esperando o tanque, o anjo vinha agitar as águas, porque as águas já foram agitadas. As águas que fluem do trono do rio de Deus, elas já estão em constante movimento. E é você que tem que se posicionar e entrar dentro dessa água. É você que tem que fazer a sua parte. Entenda, irmão, entenda, irmã, nada cai de mão beijada para ninguém. O Senhor libera portais proféticos, o Senhor libera provisões, o Senhor faz as coisas acontecerem, mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que fazer a tua parte. E qual é a principal parte? Não deixar o medo te parar. É vocês se santificarem, é eu me santificar. Já está tudo pronto. A água está em constante movimento. Porque a palavra diz, fluirão águas vivas de dentro de você. Você entendeu que a água já estava jorrando? As águas já estão em constante movimento. Você não precisa mais esperar um anjo vir agitar a água igual aquele paralítico, porque a água já habita dentro de você. Já há vida dentro de você. Então, cabe você agitar essa água parada que está criando o mosquito da dengue, que está deixando você, ai meu Deus, escorado, esperando a epifania de um anjo aparecer como uma labareda de fogo e falar, eis que estou aqui para pegar na tua mão e te conduzir. Não. É posicionamento, povo de Deus, e Deus está falando. Não perca o kairós, não perca o tempo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em meio de vós. Não é coisa para muitos tempos, para muitos meses, é imediato. Basta se posicionar, basta estar alinhado com a palavra de Deus, basta estar alinhado com a presença e com aquilo que o Senhor quer que você faça. O demais, Ele vai fazer. Eu faço a minha parte, você faz a parte de vocês e Deus faz a dele. Não tem como Deus vir fazer a nossa parte e também não tem como a gente ir fazer a parte de Deus. Então, Deus está falando, amém? Versículo 14. Ora, quando o povo deixou suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam à frente do povo. A presença tem que estar na frente. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas margens durante toda a época da colheita, as águas que vinham de cima em forte correnteza pararam e formaram uma muralha d'água. E grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zureatã, e as águas que desciam para o mar de Araba, o mar morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio à frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Yahvé ficaram parados sobre a terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o povo de Israel passava pelo seco, até que toda a nação atravessou pisando no solo da nova terra. Se você não entendeu, eu vou falar aqui. O que essa passagem que nós acabamos de ler, do versículo 15 até o versículo 17, está dizendo o quê? Hoje, o que estava dentro da arca está dentro de você. Onde você colocar a planta dos teus pés, ali o Senhor vai abrir o caminho. Onde você colocar a palma das suas mãos, ali o Senhor vai fazer com que prospere, recanta lamanai, e todos que estão com você adentrarão no novo de Deus. É isso que essa passagem está dizendo, porque antes a arca da aliança carregava a presença, e só quem podia ter a oportunidade de ficar perto da aliança eram os levitas e os sacerdotes. Hoje o sumo sacerdote, Jesus, ele habita dentro de mim, dentro de você. Hoje você é a arca, hoje você é o altar, hoje a presença está dentro de você. Então você, onde colocar as plantas dos teus pés, ali se torna um lugar do qual se torna um lugar de bênção, acessível para todas as outras pessoas que estão atrás de você. Seja a tua família, seja os teus amigos, seja as pessoas que você lidera dentro de uma célula, dentro de uma igreja. Eu não sei qual é o cargo que você tem, eu não sei o que você faz, mas eu quero dizer que você é um portador da glória de Deus. Eu quero dizer que você
tem o poder e a autoridade de transformar ambientes e fazer com que o lugar aonde estava em meio a mar revolto, aonde estava o meio de maremoto, aonde parecia que não tinha saída, a saída está dentro de você. Se posicione, declare, tome posse, faça uma semana de oração de guerra que for, mas tome posse, porque a arca da aliança é você. Você é um altar. O sacerdote é você, porque o sumo sacerdote, Jesus, ele habita dentro de você. Então tome posse disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra, tome posse dessa janela profética que se iniciou ontem. Não perca o kairós do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, Lu, multiplique 1000 vezes mais, amém? Em nome de Jesus, todos que abençoam aqui com os presentes, amém? Para que o Senhor, em nome de Jesus, venha transbordar sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Quanto mais vocês dão aí, mais a plataforma entende que a live é relevante, ele entrega para as pessoas que estão necessitando, Deus abençoe, amém? Capítulo 4, vamos lá. O memorial das 12 pedras. Quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Iavé voltou a falar com Josué e lhe ordenou: escolhei 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenar-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes se detiveram e pousaram seus pés, 12 pedras, e carregai-vos convosco, e depositai-as no lugar onde acampareis esta noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, um representante de cada tribo. Ele lhes ordenou: passai adiante da arca de Yahvé vosso Deus, até o meio do Jordão, e cada um levante sobre os ombros uma pedra de acordo com o número de tribos dos israelitas. E para que seja um sinal no meio de vós, quando amanhã vossos filhos vos perguntarem: o que significa para vós essas pedras? Então lhes testemunhareis. É que as águas do Jordão dividiram diante da arca da aliança de Yahvé. A sua passagem cindiaram-se as águas do Jordão. Estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. E os israelitas fizeram tudo como Josué ordenara. Tomaram 12 pedras do meio do Jordão, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, como Yahvé havia orientado a Josué, e as transportaram ao acampamento, e ali as depositaram. Por que o Senhor, amém, sempre pedia, principalmente aqui no Antigo Testamento, né? Por que o Senhor aqui, ele dava determinados tipos de ordens para o povo? Eu vou explicar, irmã, depois eu vou explicar. Então, o que é aqui? O que isso daqui representa? Por que Deus pediu, amém, para que os 12 homens pegassem 12 pedras e colocassem em um determinado lugar? Para que isso daqui não ficasse apagado do meio do povo. Para que eles sempre se lembrassem, amém, do que Deus fez. Isso é chamado de um memorial. Isso é chamado, amém, até os dias de hoje, existem essas 12 pedras lá. Até os dias de hoje também tem a pedra do qual, ai meu Deus, Jacó deitou, amém? Do qual ele foi lá e ele fez a pedra de travesseiro. Então, tudo isso ainda existe aos dias de hoje. Por quê? Porque a gente tem que trazer a lembrança, aquilo que o Senhor faz. A gente não pode lançar no mar do esquecimento as bênçãos que o Senhor nos concede. A gente não pode fazer com que os nossos filhos não tenham mais acesso aos milagres, aquilo que Deus tem feito no meio do nosso povo. Deixa eu te falar algo. Comece a compartilhar, comece a levantar memoriais na memória dos teus filhos, daquilo que Deus tem feito na tua casa. Deus quer que você conte as intimidades que a tua casa, que a tua família tem com Deus vivo de Israel. Isso é uma forma de levantar memorial dentro da memória, dentro dos teus filhos. Eles vão contar para os netos, e aí eles vão contar para os bisnetos e os tataranetos, e a glória de Deus vai se permanecer sobre aquela casa. O que acontece muitas vezes, povo de Deus, é que a gente não compartilha com os nossos filhos as coisas sobrenaturais que Deus faz.
E a gente precisa compartilhar. A gente precisa. Hoje Deus não vai, talvez, pedir para você colocar pedra dentro da tua casa. Ele não vai fazer dessa forma. Mas você tem a capacidade de pegar e falar assim, filho, Deus fez um milagre na nossa vida hoje. Olha, filha, Deus fez isso, isso e isso. Porque, povo de Deus, muitas crianças, muitos jovens e adolescentes, eles estão conhecendo Deus apenas de ouvir falar. E isso não pode continuar no nosso meio. Eles têm que ter o relacionamento de viver, ser coparticipante da glória de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás está sendo participante da vida deles, trazendo jogos demoníacos, trazendo uma série de coisas que chamam muito mais a vontade, a atenção deles do que as coisas de Deus. Porque às vezes a gente vive as coisas do Pai pra gente, que é adulto. E deixa eu te falar, se tem pessoas que veem o mundo espiritual, é criança. Eles entendem, eles têm uma fé pura, verdadeira e genuína. Eles vão crer naquilo que eles veem o Pai crendo. A partir do momento em que eles começam a ter discernimento, aí uns se desviam, né? Aí uns vão buscar um lado, outros vão buscar outra coisa, uns permanecem no caminho do Senhor. Mas até lá, eles creem naquilo que a gente crê. Então, se você obteve vitória, se você está vivendo o novo de Deus, chame os seus filhos para fazer parte. É tempo de unicidade familiar, é tempo de resgatar o valor da família, é tempo de criar memorial. Por isso que Deus pedia para colocar o que significa essas pedras para vós. Então lhes testemunhareis, é que as águas do Jordão se dividiram entre diante da arca da aliança de Yahvé. Então convide os teus filhos a participar de oração, convide os teus filhos a fazer parte de tudo que envolve o nome de Deus. Amém? Tenho uma netinha de 2 anos. Minha filha está afastada. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 9. E Josué erigiu também 12 pedras no meio do Jordão, exatamente no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança firmaram os seus pés. E elas continuam lá até os dias de hoje. Amém? Então, é por isso, povo de Deus, é por isso que o Senhor pede para a gente criar memoriais. Crie memoriais. Às vezes o Senhor vai pedir literalmente para você criar algo, colocar algo dentro da tua casa. Fazer algo de forma profética. Sei lá, comprar. Eu não sei, às vezes o Senhor vai pedir para você fazer coisas, como eu já tinha dito. Às vezes o Senhor vai pedir para você fazer coisas assim que parece loucura. Mas viver com Deus já é uma doideira. E só vai entender quem vive. Quem não vive vai falar, abilolou de vez. Deixa falar, faça. Amém? Versículo 10. Conclusão da travessia de Israel. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo que o Senhor havia ordenado a Josué dizer ao povo, segundo tudo quanto Moisés havia orientado a Josué, e o povo apressou-se a atravessar. Quando todo o povo terminou a travessia, a arca de Yahvé e os sacerdotes passaram à frente do povo. Os homens da tribos de Ruben e de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para a guerra, à frente dos israelitas, tudo de acordo com o que Moisés havia deixado orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para as batalhas marcharam diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor enalteceu Josué à vista de todo o povo de Israel, e eles o respeitaram durante toda a sua vida, como tinham respeitado Moisés. Então Yahvé falou a Josué: ordena aos sacerdotes que transportam a arca do testemunho, as tábuas da aliança, que podem se retirar do Jordão. E prontamente Josué lhes ordenou que também saíssem de lá. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor deixaram o Jordão, no exato momento em que seus pés tocaram o solo seco da terra nova, as águas do Jordão foram liberadas e retornaram ao seu curso normal, cobrindo como antes as margens de ambos os lados do rio. Para quem entendeu aqui, eu quero que você entenda algo. Tem pessoas que já pegaram, amém? O que essa palavra quis dizer, mas para quem não entendeu, eu vou falar. A presença de Deus traz mudança em qualquer ambiente que você colocar a planta dos teus pés.
A presença de Deus que está sobre você, que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, é capaz de mudar qualquer situação, é capaz de mudar qualquer ambiente, é capaz de mudar o curso de um rio. Gente, isso é real. Isso está dentro dos dons de sinais, prodígios e maravilhas. O problema é que a gente acha que o Espírito Santo de Deus ficou limitado no Antigo Testamento. O problema é que a gente pegou o Espírito Santo de Deus e colocou ele dentro de uma caixinha. Espírito Santo, isso aqui pode fazer, porque dentro dessa era do qual nós vivemos, amém? Eu vou explicar, irmã. Eu ainda não falei o que é Sivan, eu vou explicar. A gente pegou o Espírito Santo de Deus e quer fazer com que ele se molde dentro do tempo em que a gente vive. Então aqui foi antes da nova aliança. Então as coisas que aconteceram aqui na antiga aliança, foi na antiga aliança. Não pode acontecer mais na nova. Quem foi que disse? Agora as coisas que aconteceram lá no passado, não pode mais acontecer aqui no presente e nem no futuro que está por vir. Quem foi que disse? Sendo que Jesus disse, em meu nome vocês farão coisas maiores do que essa. O que pode ser maior do que você multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens, sem contar criança e mulher? O que pode ser maior que isso? Eu não sei. Mas se ele falou que nós poderíamos fazer, é porque ele sabe que o nome dele tem poder para isso. O problema é que a gente não usa isso. Porque a incredulidade nos paralisa. Você que mora no deserto, aí no sertão, você tem poder e autoridade para você orar e declarar chuva e a chuva vir. Não porque você é o xamã, não porque você é um pajé, não porque você é bruxa que mexe com os elementos da terra, mas porque você é filha. E você é filho, e você usa o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. O problema é que a gente pegou o Espírito Santo de Deus e acha que ele só faz coisinhas simples. Ele só pode ir lá e arrumar o problema do meu casamento, ele só pode ir lá e libertar uma pessoa do vício, ele só pode ir lá e curar uma enfermidade, ele faz muito mais do que isso. O Espírito Santo de Deus, ele faz muito mais. O problema é que a nossa mente é muito limitada. O problema é que a gente fica esperando, às vezes, a ação do governante ir lá e fazer um irrigamento. Você já orou? Você já declarou, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que os céus vão se abrir, Pai. Os céus vão abrir, vai cair chuva. Pai, eu declaro em nome de Jesus que a chuva vai parar. Elias orou e parou o sol. Ele fechou o céu. O que tem de diferente de Elias, de mim e de você? Sabe o que tem de diferente? A fé. E eu me incluo nisso. A fé, a ousadia. Porque a gente acha que se a gente não fizer, que tipo assim, se eu orar e não acontecer, o que vão achar de mim? A gente ainda está preso ao que os outros vão achar. A gente ainda está preso ao que as pessoas vão pensar. E se eu orar por cura e a pessoa não for curada? Aí não é responsabilidade sua. Você fez o teu papel. Não é porque você orou com falta de fé. É porque ainda talvez não é o tempo daquela pessoa ser curada. Mas entenda algo, quando Deus manda orar por cura é porque ele vai fazer. Ou você acha que Deus quer mesmo que todas as pessoas fiquem enfermas? Não é assim que funciona. A gente precisa tirar o Espírito Santo de dentro da caixinha gospel que foi colocado através de espíritos malignos e tomar posse do poder e autoridade total que há dentro dele. Porque isso está sobre a minha vida e sobre a tua vida. O problema é que a gente pega e vive de acordo com os nossos olhos carnais. Bem, a gente vive com os nossos olhos carnais. A gente vive com os nossos olhos carnais. E nós não podemos viver com os nossos olhos carnais, povo de Deus. É tempo de viver o sobrenatural de Deus. É tempo de alastrar, de ir lá e... Ai, meu Deus, como que é o nome? Fugiu agora. De você vir e alargar as suas estacas. Alargue as suas estacas. Amém? Alargue. É tempo de vir e estender para muitos lugares as tendas que o Senhor colocar nas tuas mãos.
Para isso, às vezes, a gente vai precisar agir, alargar, isso mesmo. Para isso, a gente vai precisar, muitas vezes, agir no quê? No sobrenatural. É romper. É romper. E romper em fé. Porque aos teus olhos carnais não vai fazer sentido nenhum. O mesmo Espírito Santo que fez eles atravessarem o Jordão, que fez eles atravessarem o Mar Vermelho, que fez o sol parar, que fez o sol fechar, o céu fechar e não chover mais, o mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida ali de Jesus, amém? Porque ele estava sobre a vida de Jesus, que aquietou a água do mar. Então, é o mesmo Espírito Santo, amém? Vamos lá. Versículo 19. Me tira uma dúvida. Aqui na Terra estamos com o mal dominando as pessoas. E se entender para Deus não levar, existe o mal e o bem. Eu não entendi, irmão. Aqui na Terra estamos com o mal dominando pessoas. E se entender para Deus nos livrar, existe o mal e o bem na batalha. Eu não entendi. Eu vou terminar aqui, depois eu tento entender de novo qual é a sua dúvida, tá? Então vamos lá, versículo 19. A chegada a Gilgal. O povo subiu o Jordão no 10º dia do 1º mês do ano e montou seu acampamento em Gilgal, no extremo leste de Jericó. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué as erigiu em Gilgal. Orientou ele os israelitas: quando no futuro nossos filhos indagarem a seus pais que significam estas pedras, explicareis aos vossos filhos. Israel atravessou esse Jordão em terra seca, pois Yahvé vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis assim como o Senhor Deus vos havia feito com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o atravessássemos, para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão de Yahvé, vosso Deus, para que temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Amém? Então, povo de Deus, depois que eles passaram do outro lado do Jordão, aquelas 12 pedras que os 12 filhos de cada tribo, um de cada tribo, ergueram naquele lugar, ela foi colocada num lugar específico, estratégico, que está até os dias de hoje, para que todos se lembrem da mão forte e poderosa do Deus vivo de Israel. Às vezes, o memorial que Deus vai levantar não vai ser visível aos olhos, mas vai ser um testemunho de vida, da tua vida. Às vezes você vai ser o próprio memorial de Deus, do qual os seus netos, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos vão lá e vão contar aquilo que Deus fez através de você. Olha, o meu bisavô, ele tinha tanta intimidade com Deus e o Espírito Santo de Deus, que ele fez isso, fez aquilo outro, e hoje a gente vive nessa casa, hoje a gente tem essa vida, hoje a gente conhece a palavra de Deus, porque o meu avô, o meu bisavô, foi fiel. Ele foi um homem, ele foi uma mulher. A minha bisavó foi uma mulher em que ela jejuava, em que ela se santificava, em que ela ia e ela buscava a presença de Deus. Ela consagrou toda a próxima geração. Entenda isso aqui, povo de Deus. Quando você pega a chave de que quando você consagra toda a sua geração ao Senhor, Satanás não pode tocar. Satanás não pode, amém? Só vai tocar se a pessoa der legalidade. Só vai tocar se a pessoa ir escolher o mal. Essa é a única forma que o inimigo toca. Mas a partir do momento em que você consagra o teu filho, que você consagra as tuas gerações futuras, você fala, a minha casa, a minha família pertence ao Senhor, Satanás não pode tocar. Porque tudo que é consagrado ao Senhor é dele, pertence a ele. A pessoa só vai se perder, a pessoa só vai fazer o que não deve se ela for lá e ela buscar por isso. Caso contrário, não. Caso contrário, não vai acontecer. É só se tiver uma legalidade. E é isso que as pessoas não entendem. O mal só está sobre nós porque a gente busca o mal. Porque a natureza adâmica, amém? Porque a natureza adâmica ainda grita. Deixa eu voltar aqui. Jesus dá liberdade ao inimigo entrar na vida das... É isso que eu estou falando. Incentivar as grandes a fazer uma pessoa. Amém, irmão?
Amém. Povo de Deus, é exatamente isso que eu estou dizendo. Amém? É exatamente isso que eu estou dizendo. O mal só vai entrar na vida de um homem, de uma mulher de Deus, que é de Deus, se a pessoa quiser. Porque ela não matou a natureza adâmica de dentro dela ainda. É simplesmente isso. Simples. O problema é que o povo não está preparado para essa conversa. O problema é que o povo acha que Deus tem a obrigação de guardar aqueles que estão dentro do pecado. Aonde que está escrito isso na palavra? Que Jesus é obrigado a guardar e livrar do mal quem está compartilhando do mal. Aonde que está na palavra? Eu quero saber aonde que está na palavra, porque de Gênesis a Apocalipse, das vezes que eu li, eu nunca vi isso. Que Jesus é obrigado a tirar o mal do meio do povo, sendo que o povo está praticando o mal. Não faz sentido. Vamos sair do berçário gospel da quinta série e ser filhos maduros, e ser filhos ruios, e sair dessa zona de pecado, e sair dessa zona de concupiscência da carne, e buscar pelo que deve ser buscado, que é a morte da natureza adâmica, o arrependimento puro, verdadeiro, genuíno, que consequentemente o mal não vai te tocar. É isso que o povo não entende. O povo não entende e acha que Deus é obrigado a ficar protegendo pessoas que ficam flertando com o pecado. Que um dia está de jejum e outro dia está fazendo o que não deve. Pelo amor de Deus, gente. Você acha que Deus é... Eu queria entender qual é a visão de Deus. Qual é a visão que esse povo tem de Deus? Não dá mais tempo de ficar na dualidade com o pecado. Deus, ele é justo. Ele é o justo juiz. Aqueles que andam em santidade vai ter bênção. Aqueles que não andam na santidade vai ter maldição. Ponto final. Não é porque Jesus morreu naquela cruz que ele é obrigado a livrar todo mundo do mal. Se a pessoa não quiser e ficar dando legalidade, ele não pode fazer nada. Ele não vai, sabe por quê? Porque ele é calmo. Ele entra com sutileza. Ele só entra numa vida se ele for chamado. Quem entra com os dois pés, arrebentando todas as coisas, é Satanás. Jesus, ele bate. Posso entrar? Você pode abrir a porta do teu coração para mim? Você deixa, filho? Amém. Eu posso ir limpar você, filho? Eu quero curar as tuas feridas. Eu quero sarar as tuas dores. Eu quero mudar a tua história. Eu posso? Se você pegar e falar assim, não, não pode, eu estou bem assim, eu quero ficar assim, ele vai falar tudo bem. Quando você quiser, eu estou aqui disponível, filho. Porque a minha graça é inesgotável. Eu estarei aqui a hora que você quiser. Eu não vou desistir de você. Mas ele não vai te obrigar. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai continuar vivendo com a vida que ela tinha. Então, em nome de Jesus, a pessoa querer entrar numa live para militar, coisa que não faz sentido, gente, a gente está num outro nível, a gente está num outro patamar, Jesus está às portas. Não dá mais para ficar entrando aqui e falar de obra social, todo mundo já sabe disso. Amém? O que o Senhor está querendo trazer aqui nessa manhã é alinhamento. É alinhamento. Abrir a visão. É alargar as tendas. É você tomar posse de novos territórios. É você se alinhar com o propósito. É você estar alinhado com o céu. É você estar alinhado com a vontade de Deus. E para estar alinhado com a vontade de Deus, você tem que sair do pecado. Para você estar alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai ter que largar a mão das suas ficadas. De um dia estar com um homem, de um dia estar com outra mulher, e isso e aquilo outro. Vai ter que largar a mão. Desculpa, mas não tem como Deus habitar no lugar imundo. Não tem como. Ou a gente se alinha, ou não vai viver. Ai, mas tem hora que a minha vida flui, daqui a pouco para. Aí a gente ora, Deus começa a revelar um monte de coisa. Então, mas isso daqui está desalinhado, isso daqui está desalinhado, isso daqui está desalinhado. Por quê? Porque o povo só quer viver a parte que traz bênção. Porque a renúncia do eu está sendo colocado para fora. Eu quero falar algo aqui. Isso vai acerca de obediência. E é para vocês pensarem. A gente está dentro de uma janela profética, do qual tudo que você colocar a palma das suas mãos e a planta dos teus pés, o que você plantar, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. Se Deus chegar em você, você tem um projeto de vida. Você quer começar algo novo. Se Deus chegar em você e falar assim, filho, filha, eu quero ser seu sócio nisso daí.
Só que eu quero que você me dê 50% de tudo que você arrecadar para você fazer obra missionária. Você daria? Eu quero que vocês fiquem com essa reflexão. Você dividiria 50 por 50? Ou você faria igual o dono da Colgate, que você daria 90 e ficaria com 10? Povo de Deus, eu sei que muita gente faria isso. Mas por que o Espírito Santo pediu para mim falar isso daqui? Porque tem pessoas que ainda estão debaixo do espírito de Mamon. Aonde está a intenção do teu coração? Entenda que se você chamar Deus para ser o seu sócio, quem vai governar é ele. Você vai ser, na verdade, um funcionário dele. Você está disposto a ser funcionário de Deus? Ai, que absurdo, que heresia que ela está falando. Quem falou que é heresia? Se ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Que quem traz a provisão é ele. Que quem vai abrir a porta para os clientes virem é ele. Que quem vai fazer o sobrenatural de você ter recursos para você começar algo que você quer é ele. Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. É ele que manda. A gente só tem que obedecer. Então a gente precisa sair desse misticismo gospel, dessa bolha teológica do qual muita gente vive e entender que tudo vem dele e tudo volta para ele. Ele é o dono de todas as coisas. Recanta lamanai. Ele vai fazer, mas seja obediente. Santificai-vos, porque amanhã vocês entrarão maravilhas no meio de vós. É tempo de provisão. E agora eu vou explicar o que é o mês de Sivan. O mês de Sivan é um mês que nós entramos agora no calendário bíblico. A gente vive pelo calendário gregoriano. Então, o calendário gregoriano, ele é contado como? Ele é contado pelo final de mês, final de ciclo, amém? Então, vai do dia 1 até o dia 30 ou até o dia 31. O que é esse calendário gregoriano? Então, a gente vive lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 12 meses. Isso foi modificado pelo Papa Gregório, lá no ano, acho que 200 depois de Cristo. Eu não me recordo direito, agora a data específica. Mas a igreja, amém? Ali, romana, ela mudou o calendário. O certo, povo de Deus, para a gente entrar dentro dos portais espirituais que liberam bênçãos, o certo é a gente se mover pelo calendário bíblico. Por que o calendário bíblico? O calendário bíblico é aquele calendário que Deus trouxe, amém, desde a iniciação do mundo, aonde é contado com a troca das fases das luas. Esse é o calendário bíblico. E o calendário bíblico do qual nós entramos hoje, nós estamos, na verdade, ontem, amém? Às 16 horas da noite de ontem, nós entramos no mês de Sivan. O que é o mês de Sivan? É um mês onde o Senhor, eu marquei aqui para não esquecer. Então, é um mês onde há um alinhamento profético, de acordo com a palavra. Para quem estava aqui nas lives desde o começo do ano, a gente leu sobre as 12 tribos, amém? Recentemente. Cada tribo foi abençoada com um dom diferente, com bênçãos diferentes. Então, no mês de Sivan, há um casamento de 2 tribos exercendo sobre esse mês. E o que acontece? É a tribo de Zebulon. Qual é a tribo de Zebulon? A tribo de Zebulon recebeu da parte do Deus vivo de Israel a capacidade de ser provedora das outras tribos. Então, o que acontece? Neste mês de Sivan, que é um nome que é dado, amém, a esse mês, é um nome hebraico, por conta que vem do calendário, amém, ali, bíblico, é um calendário do qual os judeus se movem. Pegue isso daqui. Por que o povo judeu é tão próspero? Eles se movem de acordo com o calendário bíblico e não com o calendário gregoriano. Eles pegam todas as chaves proféticas. Eles estão o tempo todo alinhados com Deus. Eles não aceitam Jesus como Messias, mas eles estão alinhados com Deus. Isso traz prosperidade, é alinhamento. É alinhamento. Aí o povo não entende, nossa, mas por que o povo, a nação de Israel, ela é tão próspera?
porque elas vivem de acordo com a palavra. Então vamos lá, no mês de Sivan há o alinhamento entre duas tribos, duas bênçãos. Então o que acontece? Na tribo de Zebulon, a tribo de Zebulon, Deus deu para ela o quê? A bênção dela ser o quê? Muito próspera. Era uma tribo que vivia de comércios marítimos. Tudo que eles colocavam para vender, vendia. E eles traziam provisões para as outras demais tribos. Então eles meio que mantinham todas as outras tribos, porque cada tribo tinha a sua bênção e a sua, vamos lá, a sua unção específica, ok? E qual é a outra tribo dentro deste mês? É a tribo de Issacar. E qual foi a bênção que foi liberada sobre a tribo de Issacar? A bênção que foi liberada sobre a tribo de Issacar é que eles têm como unção, eles têm o discernimento do tempo e as estações. Então, era eles que falavam para as demais tribos, eles sabiam ler os céus. Olha, agora é tempo de você sair e semear. Agora é tempo da colheita. Agora é tempo de você não fazer nada. Agora é o tempo só de arar a terra. Agora é tempo de você pegar essa semente, porque é isso que vai brotar. É isso que essa tribo de Issacar fazia. Ela discernia tempos e estações. E o que esse mês de Sivan, de acordo com o calendário bíblico, representa hoje na minha vida e na tua vida? É uma janela profética, do qual o Senhor vai trazer alinhamento. Então, tudo que estava parado, Deus vai começar a mover. Processos na justiça, amém? Projetos que estavam parados, tudo que estava estagnado, Deus vai começar a mover, ok? É um mês de proteção. Deus também vai trazer uma proteção sobrenatural diferente para essa estação. Isso daqui é bíblico, ok? E é também o quê? Tempo de multiplicação e favor de Deus. É tempo de multiplicação e favor de Deus. Então, tudo que você semeia vai ser multiplicado. Então, se você oferta na vida de alguém, Deus multiplica. Se você oferta no ministério, Deus multiplica. Se você dá uma cesta básica para uma pessoa que está passando necessidade, Deus vai multiplicar. Amém? E ele também vai fazer o quê? Trazer favor de Deus. Então, nessa chave profética, povo de Deus, tem pessoas que elas começam a sair e dando muitas bênçãos, a abençoar muitas pessoas. E aí as pessoas começam a colher. Porque é um portal profético de bênção. Quanto mais você dá, mais você recebe. Porque você está semeando. Isso é em todas as áreas. Amém? E quanto mais você semear, mais você vai colher. Quanto mais você der, mais você ganha. Porque você está se movendo de acordo com o céu, você está se movendo de acordo com a janela profética dessa estação. Então, tudo que estava parado começa a se movimentar. Tudo que estava estagnado, Deus começa a mover. Só que aí também tem o contra-ataque do inferno. O que acontece? As pessoas começam a procrastinar. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Aí a pessoa, eu vou começar hoje a fazer isso. Aí começa, senta e escreve todo o esboço do que tem para fazer. Aí daqui a pouco bate um desânimo. Amanhã eu termino. Mas aí depois eu termino. Nossa, mas agora eu tô sem tempo. Agora depois eu faço. Sabe por que isso acontece? Para você perder o Kairos. Aí existem duas coisas atuando. Cronos, que é o demônio que prende o tempo agora na dimensão onde a gente está, e Rainha dos Céus. Ela vem para trazer estagnação, procrastinação. Então, Deus está de um lado abrindo porta. Deus está de um lado liberando provisão. Deus está de um lado liberando ideias na sua mente. Deus está de um lado falando, faz isso, faz aquilo outro. E a Rainha dos Céus, juntamente com Cronos, está, depois você faz. Depois você coloca isso em prática. Não, agora não dá. Agora, nossa, minha mente cansou de pensar. Depois eu coloco isso em prática. E a janela vai fechar. Então, estejam atentos. Sentiu que está vindo um desânimo, sentiu que está vindo algo assim diferente, você já repreende em nome de Jesus. Amém? Você já repreende em nome de Jesus, você fala, Senhor, eu não vou me perder. Eu não vou, Pai, em nome de Jesus, perder essa janela profética. E você ora e fala, Pai, me alinha.
Me alinha nessa estação, me alinha nesse novo tempo. Libera, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que precisa ser liberado. Qual é a provisão? O que o Senhor quer que eu faça? Pai, tem algo queimando dentro do meu coração, é proveniente do Senhor? Se for, eu convido o Senhor para ser, Pai, em nome de Jesus, o meu sócio nisso daqui. Mas me dá as coordenadas e o Senhor vai começar a trazer um esboço sobre a sua cabeça do que você precisa fazer. Amém? Então, esse é o mês de Sivan. Amém? Nós estamos no mês profético. Iniciou ontem. Amém? Vai até, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, para falar para vocês a data certinha de quando acaba o mês de Sivan. Eu não me recordo agora de cor. Deixa eu ver se eu consigo ver o Sivan desse ano. Peraí. Quando que vai acabar? Eu tenho o calendário aqui, bíblico, mas está no meu celular, eu não vou conseguir abrir. Amém? Deixa eu ver. Ó, ele vai acabar no dia 26 de junho, ok? Então, o mês de Sivan, ele começou ontem. Entenda, deu para ver como que é diferente? O nosso calendário gregoriano, ele começa dia 1º e termina dia 30 ou dia 31. No calendário bíblico, não. Amém? No calendário bíblico não é assim. Então, ele começou ontem. Ontem foi que dia? Tô perdida. Que dia que foi ontem, gente? Eu nem sei. Então, ele começou ontem, às 18 horas da noite, que é a viração do dia, que é quando a contagem bíblica é sempre pelo horário da Bíblia. Então, dia 27. Então, começou ontem, dia 27, às 18 horas da noite, e vai terminar dia 26 de junho. Então, a gente tem essa janela, dia 26 até dia 26 de junho, para você pegar, amém, e se alinhar com essa janela profética. Então, você tem 30 dias, né? 31 dias, 30 dias, para você se alinhar dentro dessa janela profética. Tudo que você fizer dentro desse mês vai dar bom. O Senhor já começou movendo que tudo que está parado vai começar a entrar. Seja problema de justiça, seja o que for que tiver parado, o Senhor vai começar a trazer movimentação. Amém? Aí depois nós vamos entrar num próximo mês, que aí é o mês de Tamuz. Aí depois a gente fala. Amém? Glória a Deus, eu vou orar. Para quem estava lá no grupo, eu já orei, liberando as bênçãos do mês de Sivan, mas eu vou orar, amém? Existe cura física que demoram meses? Existe curas físicas que demoram às vezes até anos, amém? Depende. Tudo tem que entender, amém? Às vezes, irmã, pode ser um processo, igual eu já falei. Às vezes o Senhor permite uma certa enfermidade para trazer alinhamento. Amém? Então, enquanto não tiver o alinhamento, ali a cura não vem. Mas tem que entender a questão da parte clínica, nem tudo é espiritual. A gente tem que entender a parte clínica, a gente não pode também espiritualizar essa parte de saúde, amém? Então, tem que ver a parte clínica também, o porquê, qual é o tipo de enfermidade, tudo tem que ser colocado e ponderado ali, amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Pai, eu te louvo, eu te bendigo, eu exalto o teu santo nome. Obrigada, Pai, por este portal profético, Senhor, por este tempo de alinhamento que o Senhor liberou sobre todos nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor se move profeticamente, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada porque o Espírito da profecia repousa sobre nós toda manhã, Senhor. Obrigada porque o próprio Espírito da profecia é Jesus, é Cristo, Yeshua HaMashiach, o leão da tribo de Judá, e ele se faz presente, Senhor, o nosso mestre, o nosso Adonai, o Elohim, Rakanta Labassomenehai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor vem, Pai, e traz o alinhamento que é necessário sobre as nossas vidas.
Eu declaro, Pai, que dentro deste portal profético do qual nós estamos, Pai, desde ontem alinhados, o Senhor traga liberação, Pai, em nome de Jesus, em causas da justiça. O Senhor começa a mover, Senhor, em nome de Jesus, tudo que estava parado, tudo que estava estagnado. Eu declaro que o Senhor começa a trazer vida onde não tinha vida. Eu declaro, Pai, que em nome de Jesus, as sementes que os teus filhos começarão a lançar, papai, em nome de Jesus, elas crescerão, elas germinarão e elas darão fruto e fruto em abundância. Eu declaro, Senhor, que eles colherão a 100, a 200 e a 1000 por um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, liberação de projetos. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, liberação de contratos. Eu declaro, em nome de Jesus, que o Senhor traz a provisão para que se comece algo novo. Eu declaro, em nome de Jesus, que nós estaremos, ó Pai, em nome de Jesus, com os nossos ouvidos atentos e alertas, para que possamos, Pai, estarmos alinhados com a Tua palavra, alinhados com a Tua vontade e a Tua verdade. Desde já eu repreendo, Pai, toda ação de homens malignos. Eu repreendo, Senhor, a fúria de Satanás. Eu repreendo o ataque das trevas sobre a saúde, sobre os filhos, sobre o casamento, sobre o ministério, sobre as finanças, sobre a área sentimental, espiritual e emocional. Nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos que o inimigo, o paralisador, Pai, das nossas almas começam a bater em retirada agora, e todo o peso que este homem, que esta mulher estava sentindo, começam a ser retirados agora, Pai, em nome de Jesus, pelos teus anjos. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor envia sementes para as sementeiras dos teus filhos, e eles testemunharão, Pai, o teu favor. Eles testemunharão, Senhor, a multiplicação, porque o mesmo Deus, Pai, que multiplicou na vida daquela viúva, Senhor, em nome de Jesus, é o mesmo Deus, Pai, que vai, Senhor, em nome de Jesus, multiplicar em todas as áreas da vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, porque prosperidade não está atrelada a dinheiro, prosperidade está, Senhor, ligada ao Deus vivo de Israel, que não permite que nós venhamos sentir falta de nada. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor deste mundo é destronado do nosso meio. Mamon agora é queimado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E eu declaro que os espíritos malignos que regem debaixo dessa casta demoníaca, em nome de Jesus, é totalmente consumida pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E eu declaro, Senhor, que nenhum gafanhoto, Pai, nem o devorador, nem o consumidor, nem o cortador, nenhum deles, Pai, vai vir, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, porque o Senhor sela, Senhor, agora todos nós com o sangue do Cordeiro, nos esconde debaixo das tuas asas, coloca domo de fogo sobre cada lar aqui representado. Em nome de Jesus, e as portas de emprego serão abertas, as portas de novos negócios serão abertas. Nós tomamos posse no mundo espiritual, Pai, daquilo, Senhor, que o Senhor já preparou, que nós venhamos estar alinhados, com os nossos ouvidos atentos, que a unção, Pai, que despedaça o jugo, venha sobre cada um dos meus irmãos, que a unção, Pai, e a bênção liberada, Senhor, sobre a tribo de Zebulon, recaia sobre eles agora nesse exato momento, Pai, nessa manhã, que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, ser provedores dos seus lares, ser provedores em todas as áreas, provedores dentro da tua casa, provedores por onde eles colocarem a planta dos pés e as palmas das mãos. E eu declaro também que a bênção que foi liberada sobre a tribo de Issacar recai sobre a vida dos teus filhos nesta manhã, e eles começarão a discernir, Pai, o tempo e as estações, a hora de avançar, a hora de parar, a hora de ir, a hora de falar, a hora de não falar, em nome de Jesus, Senhor. E eu declaro, acima de tudo, que a santificação, Pai, venha sobre nós, que o Senhor nos santifique dia após dia, que nós venhamos matar a nossa carne, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa soberba, que haja descontaminação da alma, que haja, Senhor, em nome de Jesus, a morte de todos os espíritos malignos que ainda possam existir, papai, atuando na nossa vida através das obras da carne. Eu declaro agora santificação, santidade, Senhor, renúncia, Pai, em nome de Jesus, para que possamos estar, papai, alinhados com a tua verdade, com a tua vontade, buscando a mente de Cristo e chegando na estatura de varão perfeito. É o que eu oro e declaro nesta manhã de quarta-feira, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Se permitam ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se permitam ser conduzidos pelo Senhor. Amém?
Faça aquilo que o Espírito Santo colocar dentro do teu coração. Não fique pensando no que as pessoas vão dizer. Não fique pensando no que as pessoas vão falar. Vai parecer loucura. Vai parecer maluquice. Para quem não vive as coisas de Deus, é loucura. Para quem não vive as coisas de Deus, é maluquice. Para quem está debaixo do espírito de religiosidade, então, a gente é totalmente maluco. Deixa eles. Amém? Um dia eles terão os vossos olhos abertos. Amém? Lancem sementes por onde vocês forem. Abençoem. Se torne um abençoador. Amém? É tempo do Senhor transicionar as coisas. Deus só vai dar semente para quem lança semente. Deus só vai abençoar quem é abençoador. Amém? Ele quer que você seja coparticipante da obra dele. Amém? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.